A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos e os que estão compartilhando e os que estão comentando esse trabalho e os que estão fazendo parte do projeto Confrontando os Pecados. Porque hoje, irmãos, a mensagem que eu tenho para falar para vocês é sobre pecado. Eu só prego isso aqui, irmão. Porque na hora que nós conseguir dominar os pecados, nós entramos num processo de santificação. E nós entrando no processo de santificação, nós entramos começamos a ser dignos da nossa salvação, do reino dos céus. Porque no céu não entra pecado. E hoje, meus amados irmãos, a minha área, aliás, desde que eu comecei esse canal a transmitir para vocês, é só ensinando vocês a se libertar dos pecados, se converter dos maus caminhos, estudar a palavra. Entenderam? E eu tenho falado isso aqui, esse aqui é uma das estruturas do meu projeto, entenderam? A palavra do Senhor Jesus. Porque eu preciso da palavra, da verdade, porque ela é o fundamento deste trabalho, desse projeto. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? Eu vou trabalhar hoje em cima de um fato que vem desde a fundação do mundo. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, e isso é um motivo, uma parte que eu posso, vocês devem começar a trabalhar com reflexão e de outra, né? É reflexão e questionamento. Como que você está na sua vida? Que valor você está dando para você mesmo? Até onde você conhece de quem é você? E qual é o teu futuro? E como você está vivendo hoje? E qual é o teu caminho? Vamos começar aqui no livro de João, aliás, Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Essa mensagem aqui, irmãos, ela é para você refletir como que você está vivendo. Qual é a ligação que você está tendo com Deus? Se Ele foi que te criou. Vamos aqui no 26, irmão, diz assim: e Deus disse, façamos o homem, façamos, aqui está falando, vou falar a palavra mais acostumada minha. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Agora você me diga uma coisa, mas vamos entrar nessa parte aqui. Só isso que eu vou falar nessa parte. Aliás, vou falar no 27 para completar. Porque esse aqui é para o ser humano, para o homem e para a mulher. E no verso 27, ele diz assim: Deus criou o ser humano. A sua imagem, a imagem de Deus os criou, homens e mulheres. Homens e mulheres, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só que agora eu quero levar vocês em um questionamento e numa reflexão. Se Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há, ninguém conheceu ele,
mas sabe que ele existe, sabe quem ele é. Enviou o Filho dele em forma de homem, carne, para que todo mundo visse a imagem e semelhança de Deus, e passou por esse processo de humilhação de tudo, e hoje ele tem o poder, o domínio sobre toda a carne e sobre todo o mundo, porque tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então, irmãos, agora vamos chegar num questionamento e numa reflexão. Se Deus é Espírito, Jesus é o Deus homem. Eu pergunto para vocês agora, irmãos, será que Deus tem tatuagem no corpo? Será que Deus anda mal vestido? Será que Deus corta os cabelos, parece uns moicanos, coisa esquisita? Parece sodomita? Será que Deus anda conforme o mundo anda, as obras conforme a vontade de Satanás? Sendo nós a imagem e semelhança de Deus, será que isso não influencia em nada na nossa salvação? E é isso, irmãos, que eu pergunto para vocês, mulheres. Olha, tá vendo aqui, ó. Macho e fêmea Deus o criou. E essas fêmeas que ele criou, será que ele criou ela para andar, parece umas prostitutas, vestida, mal vestida? Apesar que ele criou a Eva, eles estavam nus no deserto. Mas lá só estavam eles, só um casal. E eles não sabiam, não davam conta que eles estavam nus. Porque estavam sem pecado. E o pecado abriu os olhos do ser humano para ver a nudez deles. E eles se envergonharam. Portanto, se separaram um do outro, ficaram longe um do outro. E aí Deus veio e fez roupa para um e para o outro. Entenderam, irmãos? Dali para cá começou essa situação. A mulher não podia mais andar nua na frente do homem. E nem o homem na frente da mulher. Mesmo sendo uma só carne. Agora vamos aqui olhar para o mundo. Será que Deus está se agradando com o comportamento dos homens e das mulheres como vivem hoje? Será que é isso que Deus se agrada? É isso que Ele quer que a gente viva, né, segundo a carne? Doutrina, irmãos, e disciplina. Pastor nenhum quer pregar na igreja, tem medo de ofender os seus membros e ele sair da igreja. Não, mas isso aqui é doutrina e disciplina. Se você pegar o que você vai saber amanhã, eu vou trazer para vocês no dicionário do Almeida. O que é doutrina e disciplina? Isso aqui, irmãos, a doutrina e a disciplina, ela é ordem, igual o preceito. É ordem dada para a pessoa seguir de regra geral. A doutrina, a pessoa dela mesma por si própria, ela se converte e ela está vivendo mesmo em espírito e em verdade, obedecendo a palavra, guardando. O próprio espírito dela corrige si próprio. Não precisa o pastor estar falando, você está mal vestido, você não deve andar. Cada pessoa por si própria, se ela está vivendo em espírito, ela é convertida verdadeiramente, ela não veste roupas indecentes. Ela por si própria se corrige e se comporta. A doutrina é isso, a disciplina é isso, não é para o pastor falar, não sei o que é isso aqui. Por essa razão, se uma mulher, uma membro da igreja,
começa a andar mal vestida, começa a andar com comportamentos indecentes dentro da igreja. Por causa da doutrina e disciplina, o pastor pode observar bem que ela não está bem espiritualmente dentro da igreja. E ela está trazendo problemas para dentro da igreja. Porque as verdadeiros, os que estão convertidos, os que estão em espírito, que andam bem vestidos e se comportam decentemente, eles vão ficar chateados com isso, não vão aceitar isso. E vai criar contenda, discórdia dentro da igreja. Aí cabe o pastor chamar ela particular e vai falar, irmã, a doutrina é isso aqui, a disciplina aqui, eu estou vendo que teu comportamento não está condizendo com a nossa vida de igreja, de Cristo. Você tem que mudar, ou você muda o teu modo de viver, acompanha as outras irmãs, ou você tem que ser desligada da igreja, porque aqui você não vai ficar. Mas isso é em casos específicos. Porque se o pastor prega a palavra verdadeira, ensina a pessoa a viver em santidade, dá liberdade para ele se expor aquilo que Deus tem tocado no coração dele e trabalhar na obra. Porque ninguém, irmãos, vai para a igreja para ficar ajustando o banco. Todos têm uma função determinada por Deus nas igrejas. Porque ali não é hotel, ali não é repouso. Casa de repouso, porque ir lá e sentar lá e ficar lá à vontade. Vai lá para trabalhar. Primeiro ele aprende, ele se prepara, se purifica dos pecados, começa a viver uma vida em santidade, estudando a palavra, praticando a palavra, para que ele possa viver uma vida decente, uma vida de santidade. E aí, quando ele se batizar, ele vai receber o dom do Espírito Santo e ele vai começar a ter poder, autoridade sobre o mal, sobre os pecados. Mas para isso, irmãos, o objetivo desse canal é isso. É ensinar vocês a confrontar os pecados. Concupiscência, irmãos, é forte e contínuo desejo de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E isso, irmão, está assolando o mundo inteiro, porque a concupiscência, o que quer dizer isso? É que o diabo inventa moda, oferece coisa do mundo, ganância, orgulho, nunca ser melhor do que o outro. Isso aí, irmãos, é o que vem a concupiscência. E eu não posso deixar de falar isso, irmãos. Jesus deixou dois exemplos para nós, duas orientações que são fundamentais na nossa vida, no nosso dia a dia. Para a gente se defender dos pecados, para a gente se livrar dessa situação toda. Além disso, tem as armaduras de Deus, que ele tem as armas que ele deixou. Paulo deixou lá para os Efésios. Entenderam? As armaduras de Deus, Efésios 6, 10 em diante. É só ler lá e ver as armaduras, as armas que Jesus deixou para nós lutar contra o nosso maior inimigo, que é o Satanás. Para que vocês vejam bem, irmãos, a vida espiritual, tanto a vida espiritual de Deus, do Espírito de Deus e o Espírito do demônio. Eles têm influência sobre a carne, sobre nós. Um vício, por exemplo, é uma ação maligna, ninguém coloca na tua cabeça. O diabinho vem lá e fala para você, o espírito imundo vem na tua cabeça lá, ó, vamos beber uma cachaçinha, vamos acender um cigarrinho, vamos fumar um baseado. E o cara, quando está fora do Espírito e a vontade de Deus, que não estuda a palavra, não está vigiando e orando sem cessar, ele cai nessa tentação. Porque são presa fácil para o diabo começar. E qual é a arma do diabo? Quando ele coloca uma pessoa, que faz uma pessoa cometer um pecado, ali é a maior arma que o diabo começa a usar contra aquela pessoa. Ah, mas você fez isso?
você fez aquilo. Eu já vi acontecer com um pastor dentro da igreja aí, irmãos, que ele estava em pecado lá fora, acho que você também deve ter exemplo disso, de um cara expulsar um demônio, e o demônio jogar na cara dele para você, vai querer me mandar sair daqui? O que você está fazendo lá fora, fazendo isso aqui, agora você quer me mandar sair daqui? É o que está acontecendo, que por isso Paulo falou para Timóteo, lá no capítulo 3. Não coloque neófito em cima de altar, não dá oportunidade para antes de ter certeza que o cara está vivendo o mesmo espírito. Depois ele é um convertido verdadeiramente e ele não vai se soberbecer, se orgulhar para não cair na tentação do diabo. E isso aí, irmão, a gente só consegue vencer essas coisas mediante jejum e oração, vigiar e orar sem cessar para não cair em tentação, examinar as escrituras que Jesus disse, e o que é a escritura e a palavra o que é uma espada de dois gumes, que ela tanto defende a gente como também condena. Então a pessoa anda errada porque quer. E eu vou dizer para vocês, irmão, 2 anos, quase 5 anos, depois eu comecei a visitar igrejas e pastor, não quer nada de trabalhar com os membros da igreja, ensinar, dar estudo para eles, que foi o dom que Jesus me deu de ensinamento. Tenho ali pastas, apostilas, preparar as pessoas para o batismo, que é porque o batismo é uma morte do pecado, mata o pecado, sepulta o pecado nas águas e renasce uma nova pessoa, porque a água representa vida. Jesus é a fonte de água viva que lava, que limpa e que purifica. Por isso que o batismo foi determinado para ser nas águas. Depois que você batiza nas águas, que sepulta os pecados nas águas, morre o velho homem lá, e renasce um novo homem, uma nova criatura, aí ele vai receber o dom do Espírito Santo. E depois, quando ele receber o dom do Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo, então ele pega todo o poder contra todo o mal. Mas para isso é um processo longo. E isso desenvolve, pessoas, uns desenvolvem mais rápido, porque eles se dedicam inteiramente a vida dele daquilo, em santificação. Agora tem pessoas que eu já conheci, presbítero, que diz que ficou 22 anos numa igreja para ser presbítero. E ele foi consagrado a presbítero pelo tempo de serviço, mas não pela qualificação espiritual. O cara não sabe pregar, o cara não tem medo de demônio. Vocês estão entendendo, meus amados, que para ser um membro do corpo de Cristo, estar na igreja é uma coisa, mas ser um membro do corpo de Jesus é outra. Vamos ver aqui, irmãos, o que está escrito em Romanos, no capítulo 12. Preste bem atenção aqui, meus amados. O que precisa? A nova vida. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que é racional? É puro, verdadeiro. Se você está dentro da igreja e você não está cumprindo o que você deve, você está lá, você não é convertido. Tem que ter decência, tem que ter reverência pela palavra, pelo quem é a pessoa de Jesus, que é o cabeça da igreja.
Não brinque de ser crente, meus amados irmãos, porque as coisas estão cada dia mais se manifestando, as profecias. Elas estão se cumprindo palavra por palavra. E as profecias é preparar e avisar as pessoas do que está acontecendo. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Quando Jesus falou vigiar e orar sem cessar para que não caia em tentação, é porque a oração é um escudo que livra você com o diabo. Quando você está em oração verdadeira, em sintonia com o Espírito Santo, com os anjos, com Deus, o diabo não pode jogar sépia na tua mente, no teu coração, para você cair no pecado. É isso que Jesus está dizendo isso. Se a palavra do Senhor é a espada, e é a salvação, e é a justiça, é que ele falou, examine as escrituras para que ninguém vos engane. Porque quando você conhece a verdade, e vem um mentiroso falar besteira, falar bobinha no teu ouvido, você fala, sai fora de mim, seu herético. Você está falando abobrinha, mentira, não é nada disso. Você é filho do diabo. Entenderam? E você não vai cair na lábia dele. É isso que Jesus está falando aqui. Examine as escrituras para que ninguém vos engane. Você vê, você está caindo em tentação, você está morto espiritual porque você quer. Ah, mas eu não entendo direito a vida. Dobra o teu joelho e pede sabedoria para Deus, porque lá em Tiago 1,5 fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá livremente e não te lança em rosto, quer dizer, não te nega. Mas peça com fé, não duvide. E essa fé, essa sabedoria não é para fazer o mal para os outros, é para você ajudar as pessoas, para você conhecer a palavra, discernimento e entendimento e discernimento da palavra, para você discernir o que a palavra está dizendo para você. Porque cada palavra vai ter um segredo e um mistério, que elas só são reveladas para aqueles que estão firmes na palavra, praticando e vivendo ela. Entenderam, irmão? Olha só o que diz aqui, ó. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas só Deus só vai agir, Jesus só vai agir, Espírito Santo e os anjos só vai agir na tua vida a hora que você der permissão para eles. Pedir perdão e você tomar a decisão de não querer mais viver no mundo, no pecado, na iniquidade. Povo, geração perversa que está escrito aqui, sai do meio deles. Concupiscência, irmãos, é uma coisa que assola o ser humano dia a dia. A pessoa peca constantemente. Por isso que ele diz, vigiai e orai sem cessar. Há um pecado que eu já tenho comentado várias vezes aqui, vou repetir de novo, porque eu estou falando de pecado que cometem assim, mas sem pensar, sem escrúpulo nenhum, sem reverência. Está lá escrito em Deuteronômio, capítulo 20, verso 7. Deuteronômio, capítulo 5, verso 7. E Êxodo 20, versos 4 e 5, por ali. Não tome o santo nome do Senhor Deus em vão, porque ele não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Aí Deus me livre, pelo amor de Deus. Pecado, irmãos. Por quê? Vamos prestar conta. Porque a maioria já sabe disso. Eu quero deixar para vocês aí, irmãos. Gênesis
capítulo 1, 26. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora veja a situação, irmãos. Veja uma coisa, como o povo está cada dia mais violento, se afastando mais de Deus. Eu fui fazer uma pesquisa aí de novo, irmão. Só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. Tem quase 800 mil pessoas, homens e mulheres e jovens, presas, dando prejuízo para o país em vez de estar produzindo. Estão dando prejuízo para o país. Estão deixando de evoluir, de produzir coisas boas para o país ser um país de primeiro mundo, evoluído, mas estão sendo regredidos. E está cada vez mais, e tem 11 mil pessoas, ainda 11 mil condenados que estão aguardando vaga nas prisões, porque nós temos um corrupto que apoia bandido, por isso que ele não está conseguindo, não está investindo dinheiro em construir mais presídio, porque se não tem presídio, ele deixa os parceiros dele soltos. A desculpa, mas não tem lugar para prender o cara. Entenderam? Antes era Ali Babá e seus 40 ladrões. Hoje é Lula ladrão e seus 1000 ladrões. Entenderam? Porque a perversidade, a corrupção está cada dia mais. E eles vão enraizando problema, poder, vão sufocando o bem, a bondade, o justo. Entenderam, irmãos? E é só quem está verdadeiramente em santificação que não vai sofrer essas consequências. Porque a tribulação está próxima, não está para chegar a tribulação. E ai daquele que não estiver em santidade, vai perecer. E Jesus não quer isso, por isso ele tem a palavra, ele tem os anjos que estão ao nosso lado, tem o Espírito Santo, tem pessoas que estão pregando a verdade aí, ensinando vocês. Muito poucos. E eu agora, irmão, desses 2 anos, 4 anos em diante para cá, que eu estou visitando igrejas, procurando homens para trabalhar comigo, para evangelizar, isso aí, evangelizar, não encontrei ninguém. Hoje, agora, esses dias, foi segunda-feira, na quinta-feira passada, eu saí daqui, aí minha esposa, saí daqui, dela tem uma amiga dela, e tem um amigo lá também, e ela falou assim, fizemos as compras, foi bom lá visitar ela, que não fica mais um tempo na praia, depois ela vem pra cá. Daí cheguei lá, o meu amigo Daniel estava no monte, daí eu deixei minha esposa conversando lá com a mãe dele e fui lá pro monte. Cheguei lá e encontrei, chegamos junto com o pastor, que eu não conhecia ele. Aí começamos a conversar de Jesus, da palavra, e assim entrosamos ali. Ficamos até 8 e pouco da noite, lá no monte, conversando com ele. Da palavra, dos projetos, sobre os ministérios de hoje, sobre as coisas todas, as consequências que estão acontecendo aí no mundo. E ele está procurando, também está orando, pedindo uma pessoa que fosse lá para ajudar ele no ministério. Ele tem a igreja dele, tem o ministério, tem formado tudo. Tem toda essa estrutura para dirigir o ministério, só está faltando gente, porque ele também ele é da palavra, ele não aceita corrupto, falso, pessoa que não está bem com o Espírito Santo, com a vida, ele não deixa lá dentro da igreja, no altar. E tem aparecido muitos, mas tem rejeitado. E ele estava procurando também. E daí eu fui sábado e domingo lá no culto dele lá. Uma maravilha, irmãos. É a palavra verdadeira. E eu agora encontrei. Jesus me mandou para lá. Combinou eu pedindo um lugar para mim trabalhar, exercer meus dons, que eu amo evangelizar, sair para a rua, evangelizar, ir para os hospitais, visitar os doentes, visitar as pessoas doentes nas casas,
pregar o evangelho, eu amo isso aí. E eu tenho tempo disponível para fazer isso. Eu abro mão de um serviço aí, um dia, para mim ir atender uma pessoa. E agora eu encontrei, ele me veio ontem, tivemos uma reunião, ficou até meia-noite. Na reunião, eu e ele, pastor João, e o pastor Sandro, que é o genro dele, que está ajudando ele, que eu na reunião projetando, e ele me deu liberdade para mim trabalhar lá, começar a evangelizar. Você vê que Deus atendeu nós, chegou a hora, ele colocou. Ele atendeu o pedido, o pastor João atendeu o meu pedido. Ali eu recomendo a vocês. Se vocês querem mesmo ser uma igreja de Jesus, vão para lá. Eu vou pegar o endereço e o nome do ministério e os dias de culto para vocês irem lá ver o que é uma verdadeira igreja, que agora eu encontrei essa, eu indico vocês para ir para lá. Mas as outras 66 que eu visitei, eu aconselhava não ir, porque eu não fiquei lá. E eu não quero que vocês sejam enganados. Mas ali é onde eu vou congregar, agora já estou congregando, ali eu recomendo vocês. Lá tem a palavra verdadeira, lá tem santificação. Lá a igreja está em santidade, está em santificação. Prega a palavra, salvação, arrependimento. E tem. O pastor João é um homem de Deus mesmo. Esse está dentro da palavra, dentro de santidade. Isso eu posso garantir, posso confiar. Porque as 2 reuniões que eu tive com ele, lá no monte ontem, deu para perceber. A palavra dele é o Evangelho do Senhor Jesus. É salvação, é libertação. Entender? É entendimento. E tem outra palavra que diz ali, conversão. Agora me deu o nome de outra palavra que me deu um branco ali. Entenderam? Agora eu vou começar a divulgar, porque eu estou lá. Entenderam? Lá tem célula, tem grupo de célula que vai fazer célula de casa. Se você já quiser nascer na tua casa e conhecer a verdadeira igreja de Jesus e ser a verdadeira igreja de Jesus, se una a nós. Amém? Não esqueça. Vigia e ore sem cessar, que você nunca vai cair em tentação. Examine as escrituras, que você não vai ser enganado por esse charlatão mentiroso que estão pregando mentira por aí. Amém? Falsas promessas. Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos.